É uma maravilha ver tanto marmanjo reunido, né, Gerson? É muito homem. Mas eu quero dizer para vocês que eu estudo homens há 10 anos. Não me peça para falar de outra coisa. E eu estudo de grana também. Então, eu vendo essa resolução e vendo aí que... Eu estava aí no debate da semana passada, não estava no filme. Uma parte da resolução que vocês assinaram, e quem não assinou, seja corajoso e pegue, nós vamos falar hoje, é prover a sua casa. E eu tenho ousadia de dizer para você que ontem eu passei o dia em cima disso. E posso falar para vocês, hoje acaba a luta. Está cheio de homens sofrendo com falta de grana, com problema financeiro, por não estar suprindo a sua casa. Talvez alguma coisinha que eu fale aqui vai afetá-lo. Eu me preparei aqui para tentar cumprir 20 minutos, porque hoje é na mesa. Sabe por quê? Se eu pedir para levantar aqui quem está duro, quem está passando por dificuldade financeira, você vai ficar com vergonha. Na mesa, não. Abra o seu coração. O Gerson sabe, o Marcílio eu não vi aqui, mas esse era o meu desejo há quantos anos atrás já? E eu escrevi sobre isso, sobre homens reunindo. Fiz um TCC recentemente, mandei para o Gerson ler, certo? Falando do legacy e da mudança de vida que acontece na vida dos homens. Primeira folhinha lá, eu escrevi tudo, para a gente ler, interpretar, e vai ter uma ali no meio que eu gostaria que você gravasse, certo? Então, a gente teria muita coisa para falar sobre finanças, sobre grana, sobre comportamento com o dinheiro, mas o tema, como é que o Helmut falou, o chefe falou, a gente obedece. O Gerson me mandou o tema o homem de Deus e o dinheiro. Então, hoje nós vamos falar do relacionamento do homem de Deus com o dinheiro, que somos nós. Independente de você, é da PIB, não é da PIB, está caminhando, é do legendário, não é do legendário, é do legacy, não é do legacy. O seu papel como homem é suprir a sua casa. Não vou repetir. Quantos já fala tantos versículos sobre graça, tanto sobre o amor e tanto sobre dinheiro na Bíblia, porque fala mesmo. Eu me inspirei nesse trabalho, faz quase um ano que você me deu o tema, né? Então, eu estou ruminando ele faz muito tempo. O primeiro na Bíblia, que é a única que tem a verdade completa e infalível. Então, meu irmão, o primeiro passo. Se você não tiver 1 hora de Bíblia por dia, a sua crise já começou. Vai pensando. Tem até um livro, nem 1 hora. Leia esse livro. Segundo, Uma Vida Abençoada, que é do Robert Morris, que eu vou dar uma comentada. Terceiro, Fé e Finanças no Reino de Deus. Quem conheceu o Loren aí? Vários. Foi o fundador da Jocum. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, do Augustus Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, as finanças do homem sábio. O Pereia é um parceiro nosso de Adonep. Hoje ele é aposentado, mas ele era diretor do Banco Central lá em Brasília. Eu me inspirei na Bíblia e nesses 4 livros, e eu posso dizer para vocês que eu li para vir aqui falar. Certo? O segundo, pode passar lá, por favor. Infelizmente, não dá para ser muito simpático quando se fala de relacionamento do cristão com o dinheiro. Mas também não dá para simplesmente nos condenarmos por tudo. Se tiver médico aqui, é um elogio que eu vou fazer, certo? Você não vai ter renda de médico se você não estudou medicina. Então, não adianta. Você tem que viver com aquilo que você ganha. Começa por isso. Segundo, infelizmente, também não dá para tapar o sol com a peneira, de colocar a culpa no diabo em tudo. Nossas atitudes inconsequentes e falta de sabedoria. Essa, eu vou ficar com as 2 mãos levantadas, uma só, porque a outra não dá. Quem aqui já quebrou, já perdeu dinheiro em negócio? Pode se manifestar. Eita! Hein? É nós. Não dá para falar torcida do Paraná, senão vai encher a Kombi. Mas, nós, torcida do Corinthians, torcida do... todo mundo. Mas não dá para se condenar, então, porque o diabo foi temeroso. Você se meteu em negócio errado, como aconteceu comigo, em vários. Eu pararia a noite inteira aqui, só dessas. Mas, aonde eu busquei isso? Eu vou dar uns números aqui, que é para o ano que vem. Certo? O ano que vem eu faço 65 anos,
35 anos de casado, né? 30 anos de convertido e 20 anos de PIB. Eu acho que já deu para eu aprender. A minha oração é: Senhor, não me deixe errar de novo. Então, começa a anotar. Já errou? Perdão do Senhor está aí para todos nós. Para fazer o quê? Aí eu entro ao lado, vamos para as modernidades, sabe? Informação. Todo mundo tem hoje em dia, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, redes sociais à vontade. A informação ela vem todo dia e você, às vezes, está informado aí com um post de Instagram e quer discutir coisa que é de literatura, que é de trabalho acadêmico. Então, cuidado com o que você tem visto. Segundo, conhecimento. Bons livros, boas literaturas. Eu fiquei impressionado essa semana, estava vendo um podcast do Paulo Guedes. Aí aquele Tiago Nigro pediu para ele: quais são as duas coisas principais para você? Ele falou: primeiro, minha família. Está aí a sua resolução. E o que a gente tem ouvido aqui. E segundo, conhecimento. O homem lê 3 livros por semana. Então, não tem como um cara desse cometer tanto erro como nós cometemos. E terço, o que fala lá Oséias 4,14? Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Então, vamos buscar o conhecimento, vamos estudar sobre aquilo que você está trabalhando, aquilo que você se dedicou. Tem cara que se mete em negócio de todo jeito e erra em todos. Você não tem um foco? Aliás, eu estou com vergonha hoje de falar aqui, depois que eu ouvi o pastor Nassif ontem. Quem ouviu ontem à noite? Eu pode me jogar no lixo, sabe? As 3 formas, você tem que ter um foco numa coisa que te interessa, porque hoje eu sou... Pegar o meu caso lá, cada dia eu fazia um negócio, até o dia que eu apanhei o suficiente para me focar naquele negócio que era o meu. Certo? Cadê o Wellington? O Wellington está na mesa 19 ali. O Michel está na mesa ali, não sei o número. Esses 2 rapazes, uns velhos, trabalham comigo lá. A nossa empresa teve o melhor mês do ano, no mês de junho. Porque nós oramos para trabalhar, nós nos dedicamos, nós não vendemos sem nota, nós não falamos mentira, nós trabalhamos, sofremos para caramba. Eu levo porrada o dia inteiro. Mas a nossa empresa é dedicada ao Senhor. Se ela é dedicada ao Senhor, se ela é consagrada, a responsabilidade é minha. Nós fechamos um semestre maravilhoso. E nós temos 34 anos de CNPJ. Quando estava lá, que eu falava com... Cadê o Paulo Teles? Está lá, meu irmão amado. Você já falou que ama um homem? Eu falo para ele todo dia. E se você não tiver um parceiro que nem eu tenho desse, você está roubado também. Depois nós vamos falar disso. Então, quando a gente ora um pelo outro e declara a bênção do Senhor, é bênção declarada. Quando o seu pastor está aqui, ou com a liderança fala: eu vou abençoar a sua empresa, é porque eles se consagraram ao Senhor. Deus os colocou para isso. E hoje vai acontecer isso. Como eu falei para vocês, eu passei o dia todo ontem, assim, só em cima. Eu trouxe até os livrinhos para eu olhando, não vou conseguir ler, mas eu vou mostrar para vocês. Então, informação, todo mundo tem, até pré-adolescente. Conhecimento, quem lê. Mas sabedoria só na Bíblia. Quem não viu a pregação do pastor Nassif ontem, está no YouTube. Invista 40 minutos da sua vida, por favor. Que espetáculo de lição. Sabe? A hora que ele falou, ó, o comunismo só está aí porque os cristãos estão falhando, eu falei: sou eu. Mas vamos mudar. Nós vamos aqui para falar de grana. Então, Colossenses 2:3 fala o seguinte: Cristo... Anota esse versículo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós vamos falar disso, nós vamos falar da palavra. Há uma grande diferença entre estes termos, mas nós muitas vezes não percebemos. Vocês vão ver na próxima aí. Eu quero ler aqui Oséias 4:6, eu anotei até na NVI e na mensagem, que fala assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu gosto muito de ouvir o pastor Silvado. Ele fala assim, ó, a paráfrase é a mensagem. Então, ela não é uma Bíblia.
sabe? Ela é uma tradução que o americano fez, mas para os tempos contemporâneos. Às vezes, você vai ler, como o pastor Pascoal falava, você vai ler Almeida. O Almeida era um padre português que escreveu lá nas Índias, há 300 anos atrás, um linguajar que nós não entendemos. Está aqui na mensagem: meu povo está arruinado, porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. Então, vamos ler isso? Mas aqui está um belo questionamento para todos nós, certo? Quanto tempo de internet ou de redes sociais tem o seu dia? Você vai abrir o coração na mesa, depois, mas tem que ser homem. Certo? Sabe, na tradução lá do hebraico, a tradução de masculino é aqueles que urinam na parede. Certo? Grava bem. Quanto tempo de boas leituras tem o seu dia? É mais do que redes sociais ou é menos? Só para você isso aí. Quanto tempo tem de Bíblia o seu dia? E você não quer sair da crise? Não vai sair, meu irmão. Não vai. Ah, Paulo, até isso eu anotei. Mas até agora você não falou de dinheiro, nem precisava. Eu poderia falar disso aqui a noite inteira para nós entendermos. Mas essa frase, se magoar algum dos irmãos, me perdoa. Se a sua situação financeira é ruim, dificilmente outras áreas da sua vida vão bem. Sabe? Ali no meio da resolução fala assim: prover a minha família. Não fala que é para tua mulher prover, não, cara. Nem na Bíblia. Tem uma parte que eu escrevi de um tema que fala o seguinte: dentro da sua casa, você é o cabeça do lar. Inegociável, está na Bíblia. Ah, mas e aí, a minha esposa? A sua esposa, você vai entender e vai identificar nela alguns momentos de liderança, não é momentos, o que ela lidera mais. Desenvolve junto com ela isso. Incentiva a sua esposa. Cara, eu não consigo. Consegue sim, porque nós vamos ver aqui que a Bíblia fala. Certo? Dentro do valor financeiro. Eu só vou falar disso hoje. Às vezes, sabe, sua esposa ganha mais que você, parabéns, era o meu sonho. Sabe? Não deixa de ser o cabeça do lar. Agora, quando não é você que sustenta a sua casa, a cobrança vem de dentro e de fora. Então, tem mais uma coisa interessantíssima aqui. Isso não tem nada a ver com o saldo da sua conta, mas como você lida com o dinheiro. No meio de tanto homem, quanto homem aqui não resiste a um joguinho? Sabe, cara, vou falar também para você, se você está no videogame, você está perdendo o seu tempo. Certo? Fora jogos aí, apostando grana, deixando de botar dinheiro dentro da sua casa, deixando de suprir a sua casa, deixando tua mulher trabalhar mais do que o necessário. Isso aconteceu comigo, estou falando por mim. Eu não tenho vergonha, não. Aprendi isso. Então, o que vai acontecer? Agora é a página do meio que eu queria que você gravasse. Nós vamos falar de dízimo, de oferta, de disciplina, de planejamento e de resultado. Se isso aqui não acontecer na sua vida depois de hoje, eu sou um mentiroso. Não tem nenhuma palavra minha aqui, tudo onde eu li e o que eu estou vivendo. Dízimo, Malaquias 3, 10 e 11, não preciso ler para ninguém, né? Só gravei ali o tragam todo. É todo. Não é quando você quer. Eu tive aí um irmão nosso aqui da igreja, que eu fui conversar com ele sobre, ele disse, mas eu não consigo dizimar. E lá em 2 Coríntios fala que cada um dê aquilo que lhe... Eu falei, amigão, tu está totalmente enganado. Não precisa nem dizer como é que está a vida do cara. Certo? Então, dízimo é dízimo. Quando você está aqui, quando você é membro da sua igreja, se você não é membro da PIB, você vai dizimar lá na sua igreja. Agora, se você é membro aqui, 10% é do Senhor. Doa ou não doa? Ah, Epigato, eu tenho dúvida de como é aplicado o dinheiro. Eu sou do Conselho Fiscal. Quem quiser saber qualquer número da PIB, em cima daquela oferta, daquele dízimo, pode falar comigo, que eu sento com você e eu abro. E está aí o ARC, cadê o ARC? Está lá.
O Arqui é o presidente do Conselho Diaconal, certo? Pode falar conosco, se você tiver qualquer dúvida, se você for membro da PIB. Então, dízimo, não precisava nem falar aqui, porque não se negocia. Oferta. Amigão, a Bíblia fala que você, primeiro, provê a sua casa, depois você vai prover os outros, e depois você vai distribuir. Salmo 41, 1 a 3, eu não escrevi ele aqui, mas eu gosto tanto dele que eu sei. Feliz aquele que se compadece do pobre, pois o Senhor se lembrará dele no dia da sua adversidade. Então, teremos adversidade, sim. Mas ela não pode ser contínua. Dentro daquilo da obediência da palavra, nós vamos quebrar esse ciclo. E é hoje. E você tem lutado, lembra, tem mais dia do que dinheiro no meu mês, nunca chega no dia, vai acabar, porque nós vamos aprender aqui que se você der o seu dízimo, entregar, devolver, pode usar o termo que você quiser, o 90% vai sustentar a sua casa. Creia que é verdade. Oferta, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ouça isso, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Outra, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. Certo? Deus vai te abençoar. Ah, mas, Pigato, é teologia da prosperidade aqui? Não. Nós é batista. Na próxima, chama o Michel, que ele confirma. Mas a bênção do Senhor está sobre a igreja. Eu não congrego, azar é seu. Talvez hoje tenha oportunidade de você entender isso. Disciplina. Esse é o ponto-chave, sabe? O que a Bíblia fala lá no Provérbios 21:5, que está no debaixo? Os planos bem elaborados levam à fartura, o apressado sempre acaba na miséria. Sabe quando o mundo fala lá, o apressado come cru? Já leram a Bíblia, alguém leu e traduziu. Então, disciplina, Levítico 26, 3 e 4. O 5, então, é maravilhoso, eu deixei só o 5 ali para você ler em casa. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos. Crente rebelde só se lasca. Mas sabe quem sofre? Sua mulher, teus filhos, tua casa. O homem aguenta, certo? Eu vi Tiago Brunet, ele falando, eu vou ensinar você a fazer uma declaração de amor para sua esposa. A hora que ela estiver lavando a loucinha, chega por trás dela, encosta no ouvidinho dela, a luz está paga, Sanepar está paga, está tudo pago. Faça isso. Pior que é verdade. Planejamento. Provérbios 21:5 eu já li, mas olha o que fala na mensagem lá, aqui no atual, na linguagem atual. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. O que acontece com nós que empreendemos, ou nessa geração mais nova, que não para em emprego nenhum? Não amadurece nunca. Você não é especialista em nada. Mas você não é especialista em nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Como eu falei, nós nem para jogar dá, né? Não pode. É jogo de azar. Mas alguns irmãos ainda tentam. Então, sai fora. E, vamos lá de novo, dízimo, inegociável, oferta. Quando eu vou falar do livro na próxima, aí você abre a bolso, o Senhor enche do outro lado. Disciplina, sem disciplina você não chega a lugar nenhum. Planejamento, faça um planejamento de médio e longo prazo, chega de correr atrás hoje da conta de ontem, hoje da conta de ontem, hoje da conta de ontem. A maioria é assim. Eu estudo isso. Não somos só nós, não, a grande maioria. E resultado. Então, se você for fiel no seu dízimo,
se você abrir o seu coração para ofertar para quem precisa, se você tiver disciplina nos mandamentos, tem que ler a Bíblia para isso. Tiver a disciplina nos mandamentos, daquilo que o Senhor recomenda. E se você tiver um planejamento caprichado, o resultado é infalível. Eu estou vivendo isso que eu vou ler agora para vocês. Meu amigo Paulo Teles viu eu comprar pneu usado muito tempo. Não vou pedir para você levantar a mão aí, quem está comprando pneu usado. Certo? Eu tinha que me converter, só isso. Levítico 26:10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, para dar espaço à nova colheita. Talvez, meu irmão, na sua mesa tem alguém em dificuldade. E você não está olhando. Talvez no seu lado na igreja tem alguém em dificuldade e você não tem olhado. Então, lembra da oferta da viúva? Era oferta, né? Era oferta. Veja se você não está retendo a bênção na sua própria vida. Dízimo, grava aí. Oferta, disciplina, planejamento, resultado inegociável. Ah, mas Pigato, e o ímpio? O ímpio ganha dinheiro para caramba também. Mas lá na minha Bíblia, e na sua, tem na de todos, né? Tem, né? Eclesiastes 2:26, na segunda parte, fala que o ímpio tem que ganhar dinheiro para dar para nós depois. Tome posse disso também, não fica olhando, porque, mas caramba, esse meu vizinho aí, eu me bato, e o cara ganha dinheiro. Não, o dele vai passar para nós. Desde que você tome posse da sua Bíblia. Mas se você acorda atrasado, não tem tempo para meditar, para ter uma devocional, homem, vou usar a frase de Nassif, certo? Homem que é homem tem que ter pelo menos 1 hora de devocional por dia. Se você não está nisso ainda, lembre quando Pascoal falava assim ainda. Pastor Pascoal, né? Não Pascoal. Quem não conheceu o pastor Pascoal aqui, deixa eu só fazer poucos ainda. Daqui a um tempo, ninguém vai lembrar, né? Ele falava assim, meu irmão, pelo menos ora 15 minutos. Então, tire um tempo de pelo menos 1 hora para a sua vida ser transformada. Por quê? Página anterior falamos disso, desequilíbrio financeiro causa. Muda lá, por favor. Ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Não, Paulo escreveu sobre a ansiedade, então não tem nada de mal do século. É quantos 1000 anos atrás. Se você anda ansioso, começa a meditar. Hoje é só grana. Certo? Fadiga, aquele excesso de cansaço, o cara já acorda morto. Você já acorda... Uma vez eu fui fazer um jantar da Donep em Porto Alegre, e um rapaz que fez o jantar comigo, um senhor, ele falou, eu sofria da síndrome do fantástico. Falei, caramba, nunca ouvi falar disso, meu. Ele falou, não, quando eu tocava a musiquinha do Fantástico, eu já lembrava que era segunda-feira, no outro dia tocava um horror na minha vida. Se você está assim, ó, fadiga. Cefaleia, eu fui até dar uma olhada, Ark, o que é a cefaleia? É uma dor de cabeça intermitente. Então, o cara está ansioso por causa de grana, ele já fica fadigado, ele fica sem força para produzir, dá uma dor de cabeça danada, já fica estourado, desentendimento, brigas familiares, separação. Muitas. O que vai acontecer? Não, eu preciso fazer terapia de casal, o seu terapeuta é Jesus. Seu terapeuta é Jesus. Você causou. E agora uma parte aqui, nenhuma senhora no ambiente, tá? Baixo desempenho no seu trabalho, na sua afetividade e no seu desempenho sexual. E não adianta se enganar, negão. Não, porque eu mando ver, manda nada. Você está pensando nas tuas contas. Está pensando no boleto. A tua mulher está te odiando. Porque, mas, cara, nós estamos casados há 30 anos, já o negócio não muda. Vai mudar hoje. Sabe por quê? Quem está coordenando é o Helmut hoje, como liderança. Ele, como líder, vai orar e vai nos abençoar. Vai mudar hoje. Então, amigão, baixo desempenho no trabalho não vai.
Não vai. Se você está mal lá nas suas finanças, na sua vida pessoal, não vai, você não vai conseguir desempenhar. Sabe? Na afetividade, então, nem a pau. Não se engane. Você está sofrendo, e hoje, na mesa, abre o coração e fala, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Lembra do masculino, que é traduzido lá das línguas originais, é aquele que urina na parede. Você está fazendo xixi sentado, amigão. Certo? É uma realidade. Mas, vamos falar do Pascoalito. Uma vez que eu declarei Pascoal, eu não consigo, eu não ia falar desse livro. Estou terminando já. Eu não ia falar desse livro. Mas daí eu falei, para eu comentar tudo isso que eu já escrevi, eu vou dar uma relidinha no livro. Está aqui, ó. Eu fui ler o livro de novo, a primeira linha da introdução. O cara vamos ler o vermelho ali, ó. Posso dizer com absoluta confiança que Satanás não quer que você leia este livro. Não ia ler mesmo. E sabe por que eu falo dele? Porque o pastor Pascoal está aí, ó. Vai ler. Ligou para o autor, ligou para o cara. Eu quero dar 3.000 livros para a minha igreja. Se tira os direitos autorais, tirou. O americano abriu mão de direito autoral, sabe? Tirou, comprou 3.000 livros, botou lá na PIB, distribuiu voucher. Quem sabe dessa história aqui? Quem? Poucos. Certo? Entra no site, retira o voucher, vai na livraria, que é de graça. Eu estou lhe dando o livro. Não saiu 1.500 livros. Aí o povo reclama. Está aqui, eles estão. Vamos falar de novo do pastor? O pastor foi separado por Deus para abençoar a sua vida. Ao anjo da igreja. O nosso anjo da igreja ligou para o autor, se dedicou, leu o livro antes, claro. Falou, não, minha igreja precisa. Vou falar só para os homens, que os nossos homens precisam. Não retiraram, cara. Não, quem sabe, viu, para ler o livro tem que tirar aquele plastiquinho em volta. Então, vamos lá. O que ele fala? Bem resumidão. Ele fala assim que o dízimo retira a maldição e abre as janelas do céu. Isso é uma frasezinha que você tem que ler lá, porque tem um contexto maravilhoso. As ofertas sobejam os seus celeiros. E as ofertas abundantes, superabundantes, e lá ele fala até em extravagantes, superabundam os seus celeiros. Uma só que eu vou citar aqui, que foi o cara que mais doou carro na história. Quem lê o livro, né? Mas chegou uma hora que ele estava orando e falou, aí Deus falou para ele, você vai dar a sua casa. Ele falou, eu dou, nunca tem nada, eu estou só com a minha casa, ó, casa. Aí foi orar e ficou com vergonha de falar com a mulher, e falou com a mulher dele, falou, ó, Deus falou para eu dar a nossa casa. Ela falou, pois é, falou comigo também. Certo? Não me lembro o contexto, está aqui o livrinho. Foram lá, doaram a casa, e falou, mas agora? Nós não temos nem casa para morar. Tocou o telefone, ele foi atender o telefone, o irmão falou assim, ó, Robert, eu não sei se vai se sentir ofendido. Certo? Mas eu estava orando e Deus falou para eu dar o meu avião para você. Está aqui, ó, o livro que o pastor Pascoal leu e nos recomendou, o resto você vai buscar no livro. Quem sabe aí, podemos até negociar com o André ali porque é espetacular. Nós temos que tomar posse. Então, ó, essa frase que eu coloquei em vermelho, porque me chamou a atenção na abrida do livro que eu fui dar uma relida. Mas, antes de ganhar dinheiro, onde você aprendeu a lidar com ele? Em lugar nenhum. Estou encerrando, falta uma só. Vou fazer uma perguntinha só. Quem de nós aqui, quando você era garotinho, pequenininho, o Gerson, lá em União da Vitória, é isso? Porto União? Lá em União da Vitória, papai chegou assim e falou, vou falar Gersinho, mas é para todos nós, certo? Papai quer conversar com você, meu amor. Eu te amo. Papai te ama. Então, papai quer conversar com você para te ensinar lá na frente, desde já. Você vai ter dificuldades, o mundo não é fácil. Papai queria ensinar você a lidar com dinheiro. Quero te orientar,
quero sentar com você, você vai ter uma mesadinha, você vai guardar uma parte, e nós vamos toda semana conversar sobre isso, porque quando você for um homem, você vai ter uma reserva maravilhosa. Eu sou o primeiro a dizer que meu pai nunca conversou comigo. Quem conversou aí com o papai fez isso? Quem falou, meu pai fez isso comigo? Olha aí, temos alguns. Então, esses caras estão com dinheiro. Aí, ó, esses caras estão com a grana. Eles aprenderam. Vai nele. Então, ou não aprendeu, tem dois tipos de homem. Ou não aprendeu ou não botou em prática. O que acontece? Nós sofremos. Aí você casa, o que a Bíblia fala? Não case antes de ajeitar a sua vida. Aí nós entramos no casamento lascado, quebrado. Eu entrei. Quando entramos no casamento, eu estava com a grana, eu torrei tudo, mano. Eu fui gerente de 6 bancos, não sobrou um centavo. Eu fui ler o livro do J.B. Carvalho, esse dia falava sobre o Playboy. Falei, caramba, era eu. Ele falou, o Playboy era um órfão, sabe? Mimado, que torrou tudo e não sobrou nada. Eu falei, é eu mesmo. Sabe? Mas, aos 35 anos de idade, Jesus me alcançou. Talvez Jesus não tenha te alcançado ainda. Ou talvez você já esteja andando com Jesus, mas não tomou essas resoluções financeiras. Dinheiro também é. Sabe, eu falei aqui que eu sou o relator do Conselho Fiscal da PIB. O nosso ministério ali não é nada menos importante do que o de oração, do que o pastoral, do que o de missões, porque nós temos a responsabilidade de fiscalizar tudo que entra e tudo que sai. Algumas liçõezinhas que eu li nesses livros, depois nós vamos para as perguntinhas. Toda riqueza pertence a Deus, então você não tem nada. Pensa nisso. Quando entendemos isto, nossa perspectiva sobre dinheiro sofre uma profunda mudança. Foi isso que aconteceu comigo. Levando-nos a viver não como donos de tudo, mas como mordomos, como servos que prestarão conta das riquezas de seu Senhor. Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia, então está na sua mão. O principal propósito, aquilo que eu falei antes, no plano de Deus consiste em suprir nossas necessidades e as da nossa família. Então, amigão, primeiro em casa. Primeiro em casa. Primeiro em casa. Não vem aqui dar uma de gostoso se lá está ruim. Você tem que suprir a sua casa. Outro propósito de Deus para conceder-nos nossos recursos é o sustento da obra. Seu dízimo, sua oferta, sabe? Venha um dia aí na Basque. Venha um dia ver a provisão que essa igreja tem. Quem acompanhou aqui, a maioria veio aí. Lá para o Rio Grande do Sul, nós temos uma, não sei como é que chama, uma verba que, quando é oferta direcionada, oferta alçada, a igreja só pode direcionar aquilo. Então, se você ofertou para salvar os irmãos do Rio Grande do Sul, a nossa igreja põe 100%. Se você oferta para o Legacy, aliás, eu vou deixar um desafio aqui depois. Certo? Se você oferta para o Legacy, só o Legacy vai usar, ninguém vai mexer. Se você ofertou, olha que maravilha isso aqui. Certo? E põe aí na sua proposta de oração também, lá naquele seu devocional de 1 hora que começa amanhã cedo, para nós comprarmos esse imóvel. Sabe? Já tomamos posse, certo? Mas Deus nos concede bens e recursos também com outro propósito, abençoar pessoas por nosso intermédio. Qual foi a última vez que você deu uma oferta? Sabe? Lembra do Nassif ontem também falando de 2 casinhos dele, assim, que Deus pegou ele na rua. Abra o coração. Tem um senhor aqui, o pai do Édipo, não sei quantos conheceram, o Édipo está lá com... Está lá em Prudentópolis agora. Certo? O pai dele é um pastor simples. Ele faz comida em casa e sai distribuindo na rua, cara. Eu dou uma grana para ele, é tudo que eu posso fazer. Eu não tenho peito para levantar de madrugada, porque eu sou um preguiçoso. Quantos homens desses deve ter para você dar R$100, R$200, R$300? Mas garanto, para ir num Big Mac, você tem.
Fica um dia sem almoçar e dá uma oferta de 20. Você vê a mudança na sua vida. Pobre cuidando de pobre. É lamentável. Mas é esse homem que vai estar com a portinha no céu. A hora que nós chegarmos lá, você vai ter que bater continência para um homem desse, né? É maravilhoso. Cada centavo, isso é tudo do livro. Cada centavo que ganhamos ou recebemos vem de Deus. Portanto, os recursos devem despertar nossa gratidão. Você tem que ser grato. Mais uma vez, lembrando o Nassif ontem. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade para produzir riqueza. Só do Senhor. Eu, com 2 faculdades e MBA, passei fome. Mas era para eu me converter. Hoje eu sabia, hoje eu sei, mas na hora não sabe, né? Dói. Então, talvez, o que Paulo fala também? Nem sempre os mais rápidos ganham. Pare para pensar onde você está investindo a sua grana. Às vezes, até fazendo média onde não devia. Tome propósito de rever seus gastos, importantíssimo, e priorizá-los de acordo com o plano de Deus para os recursos que Ele lhe concede. Fechou. Cadê o Helmut? Na mesa agora, eu quero lhe fazer um pedido. Passe aí um gimo cupim na cara, se precisar, certo? E fala assim, ó, eu não dizimo. Eu não sei. Eu não entendo. Eu não conheço. Ah, mas dízimo é só lá do Antigo Testamento. Ou como que é? Vamos discutir isso. 3 perguntinhas para nós aí. Você tem definido prioridades para o emprego dos recursos que Deus lhe concedeu? E quais são elas? Duvido que alguém apresente. 3 ou 4, assim, fechadas. Você reconhece que Deus é o verdadeiro dono do dinheiro que você tem e que um dia deverá prestar contas da sua utilização? Ó, não precisa levantar a mão, certo? Guarda para você. Quem aqui já viajou para a Europa, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar para fora, assim, tirou foto, mandou para todo mundo e hoje está duro? Você se considera generoso nas contribuições para pessoas e para o sustento da obra de Deus por meio da igreja? Pensa nisso. Pensa nisso. E, para encerrar, eu até ia ler uma página do livro, mas não dá mais tempo. Você que é da PIB, está feito o convite. Se tiver qualquer dúvida sobre o seu dízimo e a sua oferta aqui na nossa igreja, pode falar comigo. Passa por mim. Eu garanto para você que essa é uma igreja doadora. Doadora. Nosso pastor tem um coração maravilhoso e temente ao Senhor. Então, quando ele fala assim, ó, vamos ofertar aqui, porque Deus já me falou, só faz. E ele é pequenininho, né? Quando ele levantar assim e falar, eu abençoo a sua vida financeira, eu abençoo a sua empresa, eu abençoo o seu negócio, só abre a mão. Porque vai acontecer, é palavra do Senhor através da boca do pastor para a sua vida. Eu poderia falar aqui mais um tempão, mas a primeira coisa que tem que fazer é respeitar o horário. Então, que Deus abençoe a sua vida, e a hora que orarmos, certo? Toma posse para que a sua vida, se você estiver nessa luta, se você estiver na luta de sustento da sua casa, vai mudar, porque nós vamos aprender juntos. Vamos lá, pessoal, olha aqui para frente, se você já orou, para que a gente não se perca, para que a gente não perca esse tempo de palavra, esse tempo do que a gente estudou aqui. Isso é bom, né? Quando tem um assunto bom desse, uma palavra boa dessa, dá vontade de falar, isso é bom. Eu não sei onde está o pigato aqui, o Paulo. Ah, está lá. Foi uma palavra extremamente provocativa. Eu acho que é isso que nós precisamos como homens, né? É isso que nós precisamos como um sacerdote, como um pilar na sociedade, na nossa casa, na nossa empresa, com os nossos funcionários ou como funcionário.
nas finanças com a nossa esposa, com os nossos filhos. E é bom que a gente às vezes não tem tempo. Então fica o desafio para vocês também, durante a semana, mandar uma mensagem, orar pelo que você ouviu, perguntar se precisa de ajuda. Às vezes tem um expert na tua mesa em economia e você está se batendo enquanto que é 2 mais 2 e não sabe pedir ajuda. Às vezes a pessoa que está do teu lado aí, ela pode ser o puxão de orelha que você precisa. O Pigato estava falando sobre Velho Testamento, ele falou, a gente pode ir para o Novo Testamento. Eu falei, Senhor, me dá o Novo Testamento. E ele veio com o Novo Testamento. E a gente está encerrando, e eu queria ler aqui 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao versículo 8, vai dizer assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Essa é a palavra do Senhor. Tem o Agostinho, um dos pais da igreja, um grande teólogo, que estudou. Ele tem uma frase que diz assim: a felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos. Ele está parafraseando o que a Bíblia diz. Porque hoje a gente vive num mundo onde a gente deseja o do próximo. Onde a conta do outro é melhor, a conta do outro é mais gorda, a grama do outro é mais verde, porque a mulher do outro é mais bonita, porque o emprego do outro é melhor, porque o salário do outro é melhor, porque o relógio do outro é mais caro, porque a blusa, porque o carro, e a gente deseja o do outro. E eu acabei de ler que a Bíblia nos desafia a semear. Assim como nós fomos desafiados na palavra, que eu não vou pregar de novo. Acho que ele foi bem claro no que ele falou. A Bíblia nos desafia a semear. Mas não semear por semear, é semear com alegria. Na vida do próximo, seja não só com o financeiro, mas seja o teu tempo. Às vezes você tem que semear na vida da tua esposa, um tempo de qualidade, uma conversa. Não é a joia que você dá para ela. Às vezes é com o seu filho. Mas também, quem já viveu missões, ou quem entende um pouco de missões, já ouviu falar que missões é feita de 3 modos, né? Dos pés de quem vão, dos joelhos de quem ora e dos bolsos de quem investe e envia. Aí tem um quarto, né, que alguns falam, enfim, de estar no campo e etc. Mas a questão é que o que você tem se doado? Como você tem se doado? A palavra vai dizer, aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Isso está em Mateus. Aonde está o seu tesouro? O cristão, o tesouro dele é o céu. Para o homem de Deus, o tesouro dele é o céu. Mas pastor, meu tesouro é minha família. Mas se tua família estiver acima desse Deus poderoso, nada disso vai valer a pena. Um homem de Deus primeiro se ajoelha perante o Criador de todas as coisas. Eu não sei como está a tua vida financeira, não sei se está tudo bem, ou se está tudo ruim, ou se vai piorar. Mas eu sei que tem um Deus que é poderoso para todas as coisas. Aquele que é fiel no pouco, ele será fiel no muito. Nós sofremos um desafio aqui, uma avalanche de informações. Foi tudo um pouco rápido, mas agora a gente vai cantar uma música. Eu queria te desafiar a refletir alguns minutinhos, você, sobre o que nós ouvimos aqui. Sobre o desafio financeiro. Mas pastor, se eu fizer esses R$1.000 agora, eu vou chegar em casa e minha mulher vai deixar eu dormindo para fora. Não, a gente não quer que você faça isso. A gente não quer que você tenha problemas em casa. Nós gostaríamos que você saísse daqui sabendo que Deus, Ele se importa até com as suas finanças. Ele se importa com a sua conta bancária. Ele se importa com o que você faz com cada centavo. Sabe aquele centavo que você deixa na gaveta e não se importa? Ele se importa. Então eu queria que você fechasse os teus olhos agora.
Eu sei que tem muita coisa para processar. Mas o homem, geralmente ele vive os 3 P's que muita gente fala, né? Ele é o protetor, ele é aquele que propulsiona, que leva adiante, e ele é o provedor. O que você tem gerado na sua casa, no seu trabalho, por onde você passa? Você tem gerado vida? Você tem gerado amor? Você tem gerado alegria? Você tem semeado na vida do próximo, na tua igreja, na tua casa, nos teus filhos? Qual é o legado que você tem deixado? Quando olham para você, os seus filhos, as suas filhas dizem: eu não quero um marido igual ao meu pai. Ou o seu filho diz: eu não quero ser como o meu pai. Ou a sua namorada, a sua noiva, né? Porque alguns não são casados ainda. Mas que não fique só uma palavra de desafio, que você viva esse desafio. Então, enquanto a gente canta essa música, você possa perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a oferta que o Senhor quer de mim? Seja o meu tempo, seja os meus recursos, seja a minha família e principalmente, seja a minha vida. Porque hoje Deus está aqui dizendo: filho, eu te amo e eu morri no seu lugar, para que hoje você tivesse vida eterna. Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que liberta. Fale com Ele, fale com Ele.